Vou deixar você se apresentar, porque nem todo mundo aqui te conhece. Tá bem. Estão me escutando bem? Me escutando bem? Tá bem. Bom, eu sou médico há 12 anos, né? Sou nefrologista, né? Que é o médico que enxerga o paciente do ponto de vista do rim dele, vamos dizer assim. Né? O neuro enxerga pelo ponto de vista do cérebro, o cardio enxerga pelo ponto de vista do coração e a gente enxerga pelo ponto de vista do rim. Às vezes eu brinco sempre, né? Porque a minha especialidade assusta um pouco, que eu sou médico de gente, né? E a gente tem que ser médico de gente. Uhum. Eu tenho tido um enfoque especial no metabolismo e eu fazendo a minha regressão da minha carreira, desde a época da faculdade, da residência, eu sempre tive a preocupação de corrigir dose de medicamentos, né, antibióticos, porque isso tudo é feito pelo rim, né? Tem gente que tem que tomar 30% do valor do medicamento, senão faz uma toxicidade. Então, a minha preocupação sempre foi a questão de metabolismo, né? E hoje eu estou focado no metabolismo de uma outra perfil de paciente, de um paciente que não interna mais no hospital, né? Meus pacientes do consultório. E é a mesma coisa, é uma linguagem, só que são públicos diferentes, né? Fiz, como eu disse na outra live, eu fiz toda a minha formação em nefrologia, passei por, por nefrologia, nefrointensivismo, que é o nefrologista dentro da UTI, nefrologista dentro do serviço de diálise, fui chefe já de serviço, responsável técnico, né? Fiz a minha formação em transplante de rim no Centro de Rim e Pâncreas da Santa Casa aqui. Acompanhei diretamente mais de 350 transplantes, que é essa carga de knowledge que um residente tem lá durante os 3 anos, né? 351, na verdade. E comecei a aprender, tu vê, né? A gente vai acordando para coisas Uhum. na nossa vida profissional, que a gente tem que ser estoico, como diz a Jade, né? A gente tem que ser simples. E essa é uma coisa muito difícil dentro da medicina hoje em dia. Porque a medicina sempre tem um remédio para qualquer coisa e às vezes o tirar o remédio é o mais difícil, o ajustar a condição daquele ser humano para ele viver melhor é o mais adequado e a gente está um raciocínio social de sempre acrescentar coisas. Ponto. Acho que é isso aí. Tá? Não me alongando muito na apresentação. Eu vou ligar o Não. ar-condicionado, eu estou escutando vocês, tá? Mas pode ir Ah, tá. falando que eu Vai lá, estou. vai lá, vai lá. Pode ligar que eu vou me apresentar. Meu nome é Tânia Alves, eu faço parte da equipe do Dieta Carnívora Brasil, que é composta pelo Fernando Ramos, pela Ananda Ralph e recentemente pela doutora Ana Flávia. Eu faço mais a parte de responder vocês no privado, de conversar com vocês, de tirar dúvida, de responder dúvidas. A minha formação é nutricionista e Master Coach. O meu enfoque é mais realmente voltado para a parte hormonal dentro da nutrição. E é o que eu gosto mais de falar, né? Mas é o que o doutor É Alessandro verdade. falou, né? Sobre a gente trata de gente. Então, no final das contas, a gente está lendo, estudando desde das reações da unha do pé até as reações na ponta do fio de cabelo. No final das contas, a gente tem que lidar com todas essas questões, tanto as emocionais quanto as fisiológicas, bioquímicas. Que foi que hoje mais do que nunca está
que a gente pudesse bater um papo seguindo esse ponto aí da carne vermelha causa câncer, conversar um pouquinho sobre os estudos, né, que recentes que comentam sobre isso. Perfeito. Tá, ok. Assim, ó, eu tenho formatado a minha didática de abordagem às pessoas no Instagram, né? Que é um meio leigo, né? Onde as pessoas têm acesso a informações das mais diferentes áreas, né? E da ciência do comportamento humano, da engenharia, né? E a gente tem que condensar isso de uma maneira compreensível. Hoje eu vi 2 colegas pedindo desculpa porque erraram. Um tinha colocado frutose, confundiu frutose e sacarose, em coisas bem complexas, né? Botando a expressão da mTOR. Né? Quanto ao câncer e a ingestão de carne vermelha, eu acho que travou. Alô? Para mim você está bem. Para mim eu estou Tá, te não, ouvindo não, bem, perfeito. eu tô te escutando bem, mas tu tá travado aqui, mas enfim. Tudo bem. Tá. Se tu tá, então, assim, ó, primeira coisa, eu li os últimos estudos, eu estudo isso há bastante tempo, porque faz parte da nossa formação acompanhar pacientes no hospital de 1.000 leitos, tá? Hoje mais, e tem um hospital só para câncer, tá? Então a gente fazia equipe de avaliações de câncer, e no último serviço que eu trabalhei, estavam estruturando um serviço de câncer, tá? Então eu tive que ir em cima desses pacientes. Realmente tem estudos mais antigos que correlacionam, tá? A ingesta de carne com câncer. Isso está correto? Não, isso é uma correlação. Diretamente, a ingesta de carne não é câncer. Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa, tá, que mora numa região X da cidade, não é qual, tá? E a gente detecta que naquela região é onde moram os maiores marginais da cidade. Quer dizer que aquela pessoa é marginal? Ela passa ali? Não. Não necessariamente. Pode ser um trabalhador, uma pessoa correta. Entende? Então, assim, ó, estudos de correlação, eles são fracos do ponto de vista estatístico. Eu não vou entrar na estatística. Existem 2 profissionais, pelo menos, que estão explorando isso muito bem, estão sendo muito mais didáticos do que eu. O meu papel aqui é tentar fazer as pessoas entenderem questões muito técnicas do ponto de vista do metabolismo, das mais diferentes coisas no nosso corpo, de uma maneira coloquial. Ontem eu dei uma palestra presencial, né, numa cidade aqui perto, né, em Guaíba, região metropolitana. Foi muito legal, com pessoas de todas as idades, tinha gente de várias classes sociais, tinha gente com 3º grau, tinha gente com pouca instrução, mas o feedback final foi muito legal. E no meio da palestra, eu dei a palestra à tarde, e eles falaram que na cidade estavam com um problema que estavam distribuindo muitas fraldas. Deu uma picotada agora. Não. Agora melhorou. Agora já dá para te entender, mas travou totalmente.
Vai derreter, hein? Eu nem ouvi a parte da fralda, Isadora. Eu peguei só a parte da palestra, que eu peguei a parte que parou assim, que você estava na palestra e tal, de pessoas de vários níveis de escolaridade e tudo mais, e aí E aí, travou. Tânia? Parei. Oi, Oi, oi. oi. Não sei como é que Agora acho que foi. mudou peraí Você que clica duas mudou vezes a na câmera. tela. Deu. Clica, Tá, clica perfeito. no, na Foi, setinha deu. assim. Melhor. Melhorou. Tá. Às vezes o meu Volta aí para a 5G parte é... da palestra. Ok, sim, era uma questão bem simples, assim, eles estavam com uma questão de judicialização, né, pedindo no meio judicial, olha só a carga da coisa. Fraldas geriátricas de adulto, e que estava aumentando e que estava dando problema no sistema deles. Aí eu falei para eles, sabe aqueles estudos que tu lê no meio de outros, assim, tu vai pesquisar e entra um estudo, tu acha curioso e aí tu passa o olho e não é o teu foco, mas eu tenho Chama DDH, tá? atenção. Então, chamou atenção. E aí eu li que num país nórdico, não me lembro qual, eles faziam a detecção de alvo de centros de AVC correlacionando o aumento do número de fraldas geriátricas adultas. E quem usa a fralda geriátrica adulta geralmente é paciente que tem a doença neurológica de adulto. Então, está aumentando, é Um indicativo de passível que o de... número de AVCs vai aumentar. Exatamente. Então, tu tem que ir no cerne da coisa, né? Que é tratar pressão alta, diabetes, tratar as doenças correlacionadas de risco do AVC. Então, assim, voltando para o câncer e proteína, existem estudos que mostram, tá, que a gente comer menos fibra melhora o trânsito intestinal por causa da correlação com o lúmen do intestino. Diminui o lúmen, o intestino fica mais forte e expulsa o que está dentro. Na verdade, a gente é para ter uma dieta que não tenha tanto resíduo, assim, né? Tá? Outra coisa, a carne em si não tem nenhum, pelo menos que eu conheça, nenhum elemento cancerígeno. Os fenóis, os parabenos, beleza, então vamos comer carpaccio o resto da vida, vamos comer né, um tartare, vamos comer carne crua, entende? Isso mostra que não é uma correlação, tinha mais correlação com câncer de colo e está mais relacionado com pessoas que têm acesso a tratamento, né, em populações que têm mais acesso à saúde. Hoje eu estava falando com a minha esposa sobre câncer de mama, tá? E aí eles sabem que câncer de mama, só um pouquinho que meu cachorro passa para ele, que câncer de mama, passa para cá, que câncer de mama, desculpa, que câncer de A mama, Malibu. Malibu, dá um oi pra gente. olha aqui, tá? Ela sempre rouba a cena. Que câncer de mama está relacionado à presença de 2 genes. O que não se sabe, eu até estava olhando de tarde, é que eles pegam as mulheres que têm câncer, verificam esse gene, se elas têm presente a variação X, enfim, não vou entrar na minúcia, eles tratam de uma maneira. Se não tem, eles tratam de outra maneira. Tá? Isso sim tem prevalência, tem modificação na eficiência do tratamento. Né? O que não se sabe é quanto da população tem esse gene. Porque, historicamente, não vou entrar nos números, eles faziam
o screening das mulheres e as mulheres tinham mais esse gene, agora eles estão fazendo uma amostra maior, né, ao longo do tempo, e estão vendo que esse gene ele está diminuindo. Não lembro se era 30, depois ficou 20, depois ficou 15, não vou lembrar os números, tá? Eu acho que isso não é importante, então nem me apeguei. Então, assim, com relação ao câncer e proteína, até o dado momento, não tem correlação assim forte, tá? Tem estudos que de menor valor estatístico, né, de menor impacto estatístico, que teria uma relação, mas não são passíveis de uso, tá? Não sei se foi claro, é difícil disso mesmo. Não, o que a gente costuma conversar um pouquinho sobre quando a gente pega esse tema, e a gente tem uma postagem aqui no Dieta Carnívora Brasil que foi inspirado em uma outra postagem aqui fora do país, fora do Brasil, e é na verdade isso, né? Quando eles pegam esses estudos e começam a estabelecer essas correlações, né, que o doutor Alessandro falou, eles não pegam realmente a carne vermelha, o consumo de carne vermelha entra mais como uma variável de confusão, né? Então, eles não levam em conta Exato. o consumo de álcool, o consumo Exato. de tabaco, consumo de embutidos, e aí eles contam carne embutido como carne vermelha, e não é carne, né? É a mesma coisa que tu correlacionar o consumo de ovo e o aumento do colesterol, tá? Exatamente a mesma coisa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá? E outra, o que a gente sabe, sim, é que quanto mais industrializado, mais processado, e quanto mais refinado, açúcar, farinha e tal, mais nocaute genético tu tem de genes que corrigem outros genes. Entende? Porque a gente é um erro que deu certo. O ser humano é um erro, é uma sucessão de erros que deram certo. Né? Porque a natureza é tentativa e erro. Né? Então, assim, eu li uma vez que a gente tem 5, 8 células cancerígenas no corpo por dia. Isso é um problema? Não, isso não é um problema, porque o nosso próprio corpo acaba com aquela célula, processo de fagocitose e de autocorreção, entende? A gente se corta e a gente tem o processo de cura, de cicatrização das coisas. Sim. Exatamente. Sim, né? Sim. O problema é quando a gente começa, a gente já tem os problemas naturais que a gente meio que está programado para ter e acrescenta outros problemas, né? Acrescenta tabaco, acrescenta o sedentarismo, acrescenta a má alimentação. Ou acrescenta ou freia os processos que ajudariam a gente fugir disso. Exatamente. Entende? Né? A gente está num momento da humanidade que é quase absurdo a gente dizer, né? A gente enfrenta isso todo dia, não comer carboidrato. Mas aqui há pouco tempo atrás, 40, 50 anos atrás, se comia o que tinha. E há mais tempo atrás, se passava fome. Né? E há mais tempo atrás se aproveitava o que passava na frente. Assim que a humanidade evoluiu. Hoje, a gente só passa falta de alguma coisa em qualquer classe social e de alimento também, se a gente quiser. Tanto que a obesidade está muito prevalente nas pessoas que não têm tanto aporte de informação e não têm tanto dinheiro, porque eles compram alimentos de alto valor calórico e baixo aporte nutricional, correto? Baixa densidade nutricional, né? Exatamente, ou quase nenhuma, né?
Uhum. ou quase nenhuma. Sim, Então, sim, assim, sim. Eu acho que a informação aí, ela é mais relevante do que questão econômica. A questão econômica vai ser provavelmente um marcador do quanto de informação que essa pessoa vai ter ou tem acesso na vida, né? Apesar que a gente tem muito aí, muita desinformação no meio acadêmico também, né? Não vamos ser eu ingênuos vou dizer, nesse quesito. essa semana eu tive 2 casos, assim, que me chamaram a atenção, 3 na verdade, né? Mas eu vou comentar 2. Um deles é de um profissional da saúde, né? Ele é bem-sucedido, tá? E ele é dentista. E é meu Uhum. paciente. E ele tem gota, tá? Ele começou faz um mês a gente conversar, eu converti ele. Converteu, foi ótimo. Eu converti, exatamente. Para uma dieta low carb, ele é uma pessoa que tem 60 e, acima de 65 anos, então a gente tem que ir devagar com certos conceitos e certas coisas. E aí ele chegou feliz que o triglicerídeo dele de 240, alguma coisa assim, já baixou para 104 e nunca tinha acontecido isso, né? Eu falei, aconteceu porque o senhor está aderindo o que aumenta o teu triglicerídeo. Tu está comendo menos carboidrato de fato, né? E aí, o que que acontece? Ele tem um aporte, ele discutiu o ciclo de Krebs comigo hoje na consulta. Ele não falta informação, falta escrutínio da informação, né? A Uhum. gente, todo ser humano, em algum momento, tu fez uma formação em coach, tu sabe disso, a gente se sabota, a gente procrastina, a Sim, gente a gente não compensa quer uma ver o que é coisa. óbvio, a gente não quer ver o que é óbvio, a gente não quer enxergar. Exatamente, né? Isso acontece comigo, acontece contigo, acontece com todo mundo. E acontece com ele. Então, foi muito legal, porque esse paciente tem análise da geológica da pedra dele, ele tem análise, ele fez um exame lá específico que a gente pede para a Espanha. Ele já fez investigações bem interessantes, só que todas negativas. Só que ele é um paciente que faz pedra no rim, que tem sim metabólica, entende? Uhum, Então, uhum, por si só, ele já necessita entrar numa correção de ingesta de certas coisas. No meu ponto de vista, são dos carboidratos. Não adianta privar o oxalato, né? O oxalato é uma excreta metabólica, entende? Entra lá uhum, no mesmo raciocínio do ovo do colesterol, da carne do câncer, entende? Tu tem que entender o metabolismo do produto para tu poder influenciar nisso aí. E bora ele lá então, peraí, vou te parar um pouco. vai Vamos para lá. o ponto 2 e vamos explicar, vamos você, né? Porque eu não tenho capacidade psiquiátrica para isso. A formação do cálculo renal, e aí você coloca aí, encaixa aí, para a gente saber um pouquinho dessa questão do cálculo Perfeito, renal. Tem ainda aí muita coisa, muito mito, muitos paradigmas aí envolvidos nessa parte do cálculo renal, e aí você amarra aí com o seu caso clínico, que aí vai ficar bacana. perfeito, perfeito. Ele é o rim no corpo da gente é um órgãozinho de 180 gramas, tá? No corpo de um cara de 80, 100 quilos. Ele filtra lá 180 litros do teu sangue por dia, tu tem 4 litros, 5 por, né, de sangue, então é isso aí que o teu rim filtra, tentando jogar para fora tudo que não precisa e segurar o que tu precisa, tá? Ele é um órgão que vai te equilibrar, falando de cálculo renal, de sais, tá? Então, assim, o mais comum é o oxalato de cálcio, que é formado no metabolismo das purinas, né, que tem a ver com as proteínas, enfim, tá? Só que a questão mais moderna do entendimento, e ainda está se compreendendo isso, é que quando a gente injeta na dieta de um ser humano uma carga de carboidrato, o metabolismo das purinas ele é incompleto, vamos dizer, ele é sujo.
e aí ele joga mais impureza para fora, ou ele não degrada tanto aquilo ali, tanto intracelular quanto lá no rim. Bem fácil de entender. Quando a gente come até 180 miligramas por decilitro de glicose, quando vai teu HGT até uns 180 mais ou menos, o teu rim consegue jogar para fora tudo que precisa, jogar para segurar tudo que precisa. Passando disso, ele joga tudo para fora, tá? Então, o rim ele abre e fecha portas, tá? De cada elemento, de cálcio, de sódio, de magnésio, de potássio, tá? Ele faz isso com hormônios, tipo insulina, né? Então, assim, o cálculo renal está relacionado a uma série de fatores, inclusive de solubilidade. Se o cara tem pouca urina, tem mais chance dele fazer cristal de qualquer coisa, porque precipita. É igual tu fazer aquela brincadeira de criança que tu coloca lá num litro de água, 2, 3 colheres de sal, vai botando, e aí daqui a pouco aquilo ali satura e tu não consegue mais misturar o sal com a água. Começa a ficar o cristalzinho lá embaixo, né? Se hidratar faz parte do tratamento de qualquer cálculo renal, de qualquer tipo, tá? Não vou falar que tem os de estruvita, os de ácido úrico, de oxalato. Eu acho que isso é muito pernóstico, assim, para qualquer profissional ficar falando, porque são coisas pouco genéricas. O que as pessoas têm que saber é que elas têm que tomar líquido quando elas têm sede. Uma coisa muito curiosa é que a maioria das vezes, não é algumas, a maioria das vezes que a gente sente fome, a gente está com sede, porque o centro que controla a fome no nosso cérebro e a sede é, é, é bem conjunto, assim, bem, tá? É a mesma coisa que sono e irritabilidade. Muita Uhum. criança fica. A mãe diz: meu filho está irritado. Teu filho está irritado. Não, meu filho está com sono. Ela conhece o filho. Entende? O ser humano cresce, a gente às vezes está irritado e Uhum. é só sono, é cansaço. Entende? Nosso cérebro ele mistura informações. Tá? Então, assim, comer pouco sal ou comer muito sal tem a ver com pedra no rim. Antigamente se falava que tu deveria comer pouco sal por causa do mecanismo de fazer pedra no rim. A questão, que é quase bizarra, é que quando a gente faz um aporte de carboidrato, tá? Come muito açúcar, ou farinha, ou pão, Uhum. massa, batata, a gente faz um mecanismo de hiperfiltração do rim. Tanto que o rim de diabético, ele é o rim conhecido como um rim grande, dilatado e que faz hipertrofia. Tu olha no ecógrafo, tu é meio desavisado, tu vai ver, não, esse rim está normal, porque o rim de hipertenso diminui. Né? O rim de uma pessoa com pressão alta, ele diminui, ele é fibrose. E o rim de diabético cresce um pouco. Né? Então, por quê? Porque ele está fazendo mecanismos de hiperfiltração. Tá? E a gente sabe que pessoas que têm diabetes, pessoas que têm esse tipo de patologia metabólica, síndrome X, né? Eles têm mais pedras, é muito frequente, né? Muito cardíaco, muito paciente que já infartou tem pedra no rim por o mesmo mecanismo, né? Porque a síndrome metabólica ataca as coronárias do coração e Uhum. ataca o rim lá. Então, o que a gente tem que tirar desse circuito? O que a gente, o que é menos importante para a gente. Por exemplo, proteína é importante? É importante, a gente é consumido de proteína, a gente tem proteína em todas as partes do nosso corpo, né? A gente, se a gente tirar gordura, nosso cérebro é pura gordura, né? Se a gente tirar Uhum. carboidrato, a gente vive bem? Vive bem, sim. Vive bem, tanto que a gente converte lá, todo mundo sabe que converte proteína em carboidrato, né? Ah, uma parcela depois que a gente passa lá de um grau de ingesta.
Então, é bem comum, e isso é reproduzível no consultório, e quando a gente tira o fator causal, tá, da doença metabólica, que é o carboidrato, tá, as pessoas melhorem. E aí eu engato num segundo caso, que é uma pessoa que tem um aporte de informação fantástico. Ele faz low carb, tá? Ele é jovem, ele é atleta, já correu maratona, um cara fora da curva, assim. Aprendi muita medicina com ele. E aí o ácido úrico dele pulou de 5 para 8. Aí ele veio falando, mas meu ácido úrico aumentou, faço tudo certinho, faço low carb. E eu conheço a peça de muitos carnavais. Eu falei, e a roubadinha da cerveja no final de semana, né? E aí depois eu até publiquei nos meus posts, eu falei, eu posso publicar? Ele, pode publicar. Entende? Porque cada vez que a gente dá essa roubadinha de carboidrato, a gente interrompe o nosso metabolismo que está funcionando de uma maneira. Nosso corpo, ele é, isso não é inteligente, mas é esperto, vamos dizer assim, e ele vai pelo caminho mais simples, né? Ele Ele vai está criando acumular. novos atalhos, né? Está criando Exato, novas exatamente. adaptações, novos atalhos, atalhos enzimáticos, hormonais e tudo mais. E aí você vai Ah, lá e pá, detona exatamente. a parada Atalho. E toda. até essa pessoa ele tá fazendo uma cetogênica, né? E ele se sente bem cetogênica, desempenho intelectual, mas a etnia dele gosta de tomar, ele não toma muito, mas ele gosta de tomar cerveja. Então ele tomou a cerveja, eu falei, mas não adianta, o teu metabolismo não perdoa, ele não quer saber, né? Então, tu tem que atentar para ele, eu vou repetir os exames, fazer e tal, e eu tô curioso disso aí, porque é frequente. Voltando ao ponto, ele precisa de um remédio? Não, ele precisa de uma colchicina, de um halopurinol? Não, ele não teve crise de gota, ele está com hiperglicemia. Como é que eu valorizo isso? Tem gente que não valoriza o ácido úrico mais alto, a gente tem que valorizar sim. Porque o que ele precisa? Ele precisa de uma medida dietética, né? De abordagem dietética do metabolismo dele. Ele está fazendo alguma coisa dietética, porque é um ser humano sadio. 80 não, 95% da população é sadia. A gente tem problemas sociais, entende? Da evolução social da gente, entende? Essa é a verdade. Então, ele vai corrigir, ele é uma pessoa super inteligente, e tu vê, tá? Se a gente tivesse abordado o mesmo paciente, os mesmos pacientes há 5, 10 anos atrás, porque a gente não pode crucificar um profissional, a gente faria uma outra abordagem. A gente não, trataria ele com corticoide se tivesse pedra, a gente daria colchicina e halopurinol e ainda indicaria que ele não se alimentasse à base de purinas, né? Esse é o clássico que está no livro, que já está demodê e provavelmente vai ser deposto logo. Uhum. Tá? Bora lá, só uma coisinha, né? Você está falando aí do ácido úrico. A gente pode já inverter aqui as bolas e começar a conversar um pouquinho sobre a gota. Eu queria só comentar, né, que tem muita gente que manda mensagem aqui ou no Nutridados perguntando sobre, comecei a fazer dieta carnívora, eu comecei a fazer low carb, só para comentar que o ácido úrico, ele tende a vir aumentado aí nas primeiras semanas de low carb. E esse é um efeito, né, que até o doutor Alessandro pode falar, não sei se ele concorda ou não. A prática clínica dele deve ser mais extensa que a minha, acreditem nele.
sobre essa questão de até o próprio medicamento, né, que reduz aí o ácido úrico, ele tende a dar esse aumento de ácido úrico aí num primeiro momento e depois sim que há essa redução, assim como que acontece na low carb. Procede? Procede. São mecanismos adaptativos, tá? Celulares e renais, tá? Esse é o tema da coisa. Primeiro, a gente não trata exame, tá? A gente trata paciente. Um exemplo de 30 segundos. Paciente com pneumonia. Chega, faz raio-x, a gente pede uma proteína C. O residente demora para entender isso, tá? E aí, o que eu quero? Eu quero o raio-x dali a 30 dias, tá? E eu quero a proteína C da saída dele, dali a 10 dias, 7 dias, ou 10 dias é melhor, tá? Por que não precisa fazer todo dia? Porque se tu fizer o raio-x todo dia, o paciente vai estar melhorando, o raio-x vai estar piorando. Se a gente tratar o raio-x, a gente mata o paciente. Se a gente tratar o paciente, a gente não tem que dar bola para o raio-x. Isso é uma coisa clássica na medicina de qualquer médico básico, tá? Por que eu tenho que ter proteína C com um tempo disso? Tá? Porque esse tempo é o tempo que o corpo responde ao tratamento. O ácido úrico, ele faz um chicote em senoide, assim, tá? Por quê? Porque ele vai estar mudando, aí vai estar mexendo em coisas assim muito legais na nefrologia, mas aí o Dr. Zatz pode explicar muito melhor do que eu, que ele é fisiologista, mas assim, quando tu faz uma dieta hiperproteica, vamos pensar na carne árabe, tu está consumindo carboidrato, o carboidrato vira CO2 e água, né? A gente está jogando CO2 para fora, o teu rim está jogando água para fora, tu urina mais nas primeiras semanas, não é verdade? Você não concorda? Tu urina um volume de urina mais, vai mais Bem vezes para o maior. banheiro, e tu dá uma desidratada. Se tu for avaliar o paciente do líquido intracelular, extracelular, ou botar até numa bioimpedância, tu consegue enxergar isso, tá? E o que acontece? O ácido úrico ele fica mais, ele fica fora do corpo, fora da célula mais do que dentro, tá? Então dá esse ácido úrico estar aumentado, mas está aumentado só no teu plasma sanguíneo, no teu corpo total, no teu continente corporal total, ele está equilibrado, só que ele está mais fora da célula do que dentro da célula. Consegui explicar? Conseguiu. No meu ver, conseguiu. Tá bem. E É só isso. Então, então, assim, ó, não se pede exame, tá? Primeiro, o que eu oriento para as pessoas? Legal as pessoas fazerem uma avaliação. Aí eu vou ser bem egocêntrico. Legal é fazer uma avaliação médica. Principalmente se a pessoa tem potencial, patologia na família. Por quê? Para não botar culpa em quem não tem. Não botar culpa no modelo dietético adotado. Entende? Nem no profissional que está orientando, na Nutri, enfim. Tá? Por quê? Porque tu vai enxergar como é que aquele indivíduo está, né? Tu vai ter um registro histórico laboratorial dele e tu vai tomar a medida clínica e tu vai acompanhar ele ao longo do tempo. Por isso que muitas dessas dúvidas vêm de exames pedidos em momentos inadequados, entende? E muitos por curiosidade, assim. Então a gente tem que cuidar, tá? Eu não tenho nenhum. O José Serra Neto falou, e é verdade. Eu já botei muito paciente em diálise, tá? Nunca botei nenhum paciente por dieta hiperproteica, tá? Já botei por outras coisas, tá? Né, edição alta, uso de alguns medicamentos que não deveriam, mas isso é outra história. Agora, por dieta hiperproteica, não. Já botei muito paciente por dieta
de hipercarboidrato, entendeu? Diabéticos polifágicos é o que mais tem. Metade dos pacientes da diálise hoje no país, que são 150 mil, deve ter uns 60 mil pessoas assim, em diálise, que são diabéticas. Tá? Isso é estatístico. Você entra lá na E nesse Sociedade outro Brasileira de percentual Nefrologia. aí deve ter a galera que está pré-diabética, né? Ou resistente à insulina. Aí assim, ó, a gente tem os números, nós temos 200 milhões de pessoas no país, tá? Nós temos 150 mil pessoas em diálise, tá? Para cada um que consegue chegar na diálise, 10 não conseguiram e morreram. É igual, a gente sempre faz o paralelo. Sério? Sim, é igual o Titanic. Se salvaram 300 e poucas pessoas no Titanic de 3 mil, quase 4 mil. Já viu isso, assim, se for dar uma olhada, é mais ou menos isso aí. E aí é o seguinte, então, assim, ó, de 150 mil, tu tem 2 a 3 milhões de pessoas que são diabéticos e pré-diabéticos não sabidos, tá? Isso e, desculpa, 150 mil estão em diálise, 2, 3 milhões de diabéticos a gente deve ter no país, tá? Diagnosticado. E a gente tem mais 10 vezes de diabéticos que não sabem. A gente tem mais ou menos uns 20, 30 milhões de pessoas com diabetes ou síndrome metabólica ou pré-diabéticos no país. 20 a 30 milhões de pessoas. Né? E é esse impacto que elas têm mudando a dieta. Né? É não seguir nessa caminhada. Entende? É essa disrupção que está acontecendo. Sim. Então, a gota, esse negócio, esse papinho de que comer carne piora a gota, balela. Balela. Comer errado piora a gota. Comer errado piora a gota. Se tu entregar para o teu metabolismo uma dieta inadequada, sim, piora a gota. Até porque eu vou ser bem sincera, eu não acho que uma alimentação carnívora ela tem que ser absurda em quantidade de proteína. Acho que uma alimentação carnívora, por exemplo, bem feita, na verdade, não necessariamente tem que ser algo pornográfico em termos de consumo de grama por peso quilo. Mas, enfim. Eu vou te dizer o seguinte, assim, ó, eu sou gaúcho, daqui de Porto Alegre. Eu gosto muito de churrasco. Eu não gosto de botar muito sal no meu churrasco, porque é meu isso, tá? Às vezes eu como bastante churrasco e às vezes eu como pouco. E muitas vezes eu como menos do que as pessoas que estão comigo, assim. Eu nunca conto, nunca peso o quanto eu tô comendo de proteína, tá? Mas tem dias que eu devo comer ali, sei lá, como, sei lá, 800 gramas de carne, 600 gramas, como um absurdo, tá? Para um dia coloquial, assim, para isso que a gente tem uma fisiologia complexa. E tem dias que eu faço jejum segunda-feira, terça-feira, agora, ontem, segunda, eu comi 2 ovos quando eu rompi o jejum e não estava afim de comer muito mais coisas. Então, se tu for calcular, isso é uma média variável. Nosso corpo ele é capaz de aguentar aportes maiores e menores. Sim. A gente sobrevive à oscilação dessas coisas. Né? Com certeza. Com certeza. Eu sou muito a favor disso. E também tem um probleminha, né? Quando a gente vai parar para estimar, né? O DJ Surfista falou que na carnívora quanto indico de proteína. Então, depende. Se eu tenho uma pessoa, um paciente que chega assim, a mim, pessoas com 200 quilos, eu não posso fazer o cálculo dele baseado num peso de 200 quilos. Né? A gente tem essa questão, né? Então, mas por quê? depende muito, é uma questão muito individual. O cálculo, eu prefiro fazer algo assim bem individual, mas quando eu pego a evidência científica e vou estudar,
Eu sei que 1,6 a 2, foi o que a gente comentou na nossa última live, eu e o doutor Alessandro, tá super, super legal, até na questão de hipertrofia. Conversei isso também com o doutor Fábio Rieger, e pode ser sim muito satisfatório. Mas é claro, né, gente? O Cada no... caso é um caso, cada pessoa, é igual o doutor Mas, Alessandro falou, não tem como a gente ver só, olhar só os números e deletar a mas, pessoa, né? gente, assim, ó, o que uma pessoa normal tem que fazer, tá? A gente não fica calculando quilowatt-hora que a gente gasta de energia elétrica em casa. Entende? A gente vai Uhum. lá e sabe mais ou menos a média da nossa conta de luz e vive bem. Nessas coisas de saúde, a gente é mais propenso a, a, a contrapor do que a gente usar o bom senso, né? Sim. O que acontece? Uma pessoa de 1,70 m, tá? 1,80 m, que tem 70 quilos, tá? Ele vai ter uma densidade muscular, se ele tiver 200 quilos e 70 quilos, mais ou menos igual, porque o delta de oscilação de peso, que são 130 quilos aí, é basicamente gordura e água, que é tecido metabolicamente não ativo por proteína, entendeu? Gordura é tecido metabólico de reserva de metabolismo de carboidrato, né? Tanto que tem estudos clássicos lá do cara que fez jejum lá quase um ano e 3 meses, uma coisa assim, e ele tinha boa massa muscular, né? Entende? Então, assim, essa coisa de 1 grama por quilo é como tu falou. Se tu pegar 1 grama por quilo, um cara de 200 quilos, ele tem 200 Uhum. gramas de proteína, É. Uhum. né? Que é 20% do bife, 25% do bife, né? Tu vai multiplicar, ele tem que comer 1 quilo de carne por dia. Se tu botar 2, é 2 quilos, mas não é bem assim, entendeu? Uhum. Tu tem que Não é calcular bem lá assim. pelo Eu alvo também não basal. concordo muito com, eu também não concordo muito com a máxima de seguir a saciedade, não, porque nem todo mundo. É igual você falou, as pessoas confundem sede com fome, Com né? certeza. Tem gente que está com essa questão hipotalâmica tão desajustada, tão desregulada, e esse é o novo normal, esse é o novo padrão, essa é a nova normalidade, infelizmente. Que infelizmente realmente seguir a saciedade pode sim e levar para o fundo do poço. Eu trato pessoas com 180, 170, 200 quilos. Gente, é normal isso, tá? E realmente tem muitas vezes sim que fazer essa adequação, esse ajuste. Cada um é cada um, né? Para muitos sim, a questão, né, o discurso, a máxima de comer até a saciedade vai funcionar. Para outros não. É possível sim, quando você vê que até na carnívora sim, se exceder, não emagrecer e, e exagerar sim, aí tanto no aporte proteico quanto no aporte calórico, não gerar déficit, não emagrecer. Isso é possível sim. Geralmente isso acontece quando o cara estola lá no alvo dele. Ele botou na cabeça que ele quer chegar nos 60 quilos, ele saiu de 90 e está com 65 e não baixa mais, né? Talvez Uhum. ele tenha que ser reavaliado de uma maneira com outros olhos e revisar o alvo também, né? Porque a balança é só um número, né? Entende? Então, essas coisas são muito complicadas. Eu queria entrar na questão do sal, se tu me permitir. A gente tem aí 5 minutos, 6 minutos. Bora lá Ah, falar sobre o sal, sobre o sódio. tá, Qualquer coisa a ok. gente começa outra live e termina. Só, Mas vamos ter essa só questão do tempo aí. introduzindo, tá? Um ser humano, aquele ser humano padrão de 70 quilos, ele tem que comer mais ou menos 3 gramas de sal por dia, tá? Porque a gente precisa de sal para nossas conduções neuronais, para o rim funcionar, para a célula funcionar, nós temos um mecanismo só de potássio, é bem complexo, mas assim, ó, na ponta do lápis é uns 3 gramas. A gente aguenta comer 6 gramas, tá? A gente tem no nosso corpo 14 quilos de sais, tá? O nosso esqueleto é sal de hidroxiapatita, né?
e carbonato de cálcio, enfim, tá? Então, assim, nós temos 12 quilos disso aí, e a gente tem 1,5 kg de sal, tá? Distribuído num corpo de 70 quilos. O que a gente põe para dentro e para fora é só o que está é só o que tá no sangue. É mesmo o raciocíniozinho aquele do ácido úrico, tá? Então, assim, a gente deve ingerir mais sal na dieta carnívora? Não necessariamente. No começo, sim. Sim. Por quê? Por causa dos mecanismos de hiperfiltração da poliúria que a insulina nos causa lá e do mecanismo de insulina, né, relacionado ao carboidrato. Tá? Depois, a gente não precisa botar a mais ou a menos que o nosso corpo regula, o rim regula, a tua célula regula. Tá? O teu hipotálamo e aqui tu tem 2 sensores nos seios carotídeos aqui que vão te pedir mais ou menos ingesta de líquido e de sódio, tá? Nosso corpo é muito fantástico, ele é autorregulável, né? Uhum. Entende? Então, assim, devemos comer um pouco mais de sódio? Sim, né? Por quê? Porque a gente está tirando outro elemento osmótico grande, que é o carboidrato, né? E se for ler sobre osmolaridade e osmolalidade, são coisas que não vale a pena abordar, a gente está Uhum. mexendo nisso aí. Então, a gente está tirando o carboidrato de cena, né? A glicose de cena, e está botando o sódio para compensar isso, né? Isso é fisiologia bem básica, assim. Mas é legal. É legal discutir essas coisas também, mas Mas é a eu, questão do sal que eu vejo sendo muito debatida, a questão como um vilão, como a gente vê muito isso aí, né? Esse, esse incentivo à redução de consumo de sal, né? Não só, né? Não estou falando dentro do contexto low carb, mas dentro do contexto tradicional, né? De que sal é algo ruim, que sal tem que ser evitado, que sal vai alterar sua pressão, que sal é inimigo do coração, que sal é inimigo do rim. Procede? olha, é, nesse ponto de vista, eu sou um pouco conservador e cético. Eu estudei muito sódio já, tá? Eu sei que Uhum, tem o livro do Salt Fix, né? Não é porque uma pessoa escreveu um livro cancela uma série de coisas, tá? uhum, Né? O cardiologista americano, que ele tem um entendimento dentro dos limites dele, assim, né? Ele tem erros básicos, assim. Tu pega o livro dos hábitos, vai olhar, é uma coisa bem simples de entender. A questão é o seguinte, ó, quem controla a tua ingesta de sal num primeiro momento é teu paladar. Não sei se já discutiu desse ponto de vista. Quanto menos sódio a gente tiver numa dieta, tá? Mais a gente vai perceber o paladar do que a gente está comendo. Se coloca sódio em refrigerante que tem muito carboidrato para maquiar o gosto do carboidrato, sim, tá? sim, para Então, não no momento, haver aquela fadiga do paladar. exatamente, é um bom termo, fadiga do paladar. Então, assim, no momento que a gente encher de sódio, a gente está usando da mesma ferramenta, entendeu? Do ponto de vista de entendimento neurológico, lá de neurotransmissor, lá da língua, entende? Agora, o sal é importante? Importante. O sal é um tempero? Não, não é um tempero. O que o sal é? O sal é um corretivo. Quando eu como churrasco, eu quero sentir o sabor das carnes, das diferentes carnes. E o sal corrige certas coisas ali no meu paladar, né? Quem diz que o sal deixa mais gostoso um churrasco não sabe fazer churrasco, não sabe apreciar um churrasco, né? Entende? A minha avó faz um pudim fantástico, né? E o segredo do pudim dela, eu perguntei o que que é. Eu ponho uma pitadinha de sal no final. Por quê? Porque ativa nossas papilas gustativas ali, elas despertam, né? Então, assim, o sal, como tudo, tem um equilíbrio. Tu pode abusar mais de sal numa dieta carnívora? Sim, sim, Uhum. tem problema, né? O que tu tem que ter em mente?
tu tem que saber mais ou menos tua pressão de vez em quando, tu tem que saber, mas pelo menos não tem que ficar medindo, né? É que essas recomendações, elas se massificaram muito para diabéticos, que controlam uma graminha de sal e tal, né? Mas aí não controlam a quantidade de carboidrato que come, aí fica um polifágico que ganha um monte de insulina, e aí entram num ciclo vicioso que acabam aonde vocês veem, né? Não é incomum ver diabético obeso, né? Eu vou encerrar essa live e vou começar outra para a gente finalizar, só porque o Instagram tem cortado. Tu que Espera manda, que a gente já tu que volta. manda. Tá bem. E aí? Bora lá. E aí? Finalizar a questão do sal, né? Na sua opinião, vamos resumir. Dá um resumo, seu parecer. O resumo é ser simples, tá? Numa dieta equilibrada, olhando do ponto de vista sempre metabólico, é ser simples, tá? É comer coisas que o teu metabolismo vai processar da melhor forma, como todo mundo já sabe, né? Leia-se uma dieta baseada em proteínas e gorduras, tá? E pouquíssimo carboidrato ou nenhum, tá? Porque tirar o carboidrato da dieta não faz mal. E do ponto de vista de sódio, o teu paladar e teu bom senso vai regular, tá? Do mesmo jeito que a gente não tem que suplementar nada, tá? Se tu tiver equilibrada, se tiver uma dieta equilibrada do ponto de vista de ingesta de carnes, tu não precisa suplementar nada. Eu penso que no momento que tu está suplementando alguma coisa, tu não está olhando de uma maneira inteira para tuas necessidades, tá? Tem O gente ser aqui humano, perguntando se pode colocar carne ou sal ou não na carne do churrasco. Tem gente aqui preocupado com churrasco. só convidar para o churrasco. Né? Tem que convidar, gente. Né? Eu vejo pessoas assim tomando uma quantidade infinita de cápsulas, né? Que tu não sabe o que tem lá dentro e tal. E o sal segue o mesmo raciocínio. Tu não tem que suplementar o sal nem implementar. Coloca o teu sódio, entendeu? Que tu julgar e tu vai enxergar, né? Pessoas que ingerem muito sódio e têm algum problema de rim, a questão é que o rim é silencioso. Aí começam a inchar, tornozelo, olho e tal, mas assim, a rigor, tu pode comer mais sal, tu vai tomar mais líquido também, porque tu vai sentir mais sede, porque tem todo o arco reflexo regulador. Então não encuquem com sal, comam o sal de vocês, tá? Só acho que não tem que repor sal, da mesma maneira que não tem que repor potássio, não tem que repor magnésio, entende? Porque aí tu tá desequilibrando eixos de regulagem das coisas que não vale a pena ser mexidos, né? Tu tem mecanismos de regulação renal e celular fantásticos aí, muito mais eficientes do que o nosso raciocínio, que estão há milhões de anos, entende? Acho que quanto mais simples a gente for, mais eficaz a gente vai ser, e mais eficiente a gente vai ser na nossa dieta, né? Uma boa proteína escolhida aí e se hidratar com bebidas que não tenham caloria é uma receita bem interessante de ser seguida, assim, e vai ter repercussão na tua saúde, né? Então tá, vamos encerrar para essa live para eu não comprometer o meu ciclo circadiano aqui. A melatonina é importante, né? E só consegue ajustar ela com bom sono. Senão tu tá com cortisol alto, hormônios é legal de discutir. Com certeza, com certeza. Gente, muito obrigada a todos que participaram da live, que ficaram aqui com a gente. Vai sim para o YouTube.
Deve ir para o YouTube amanhã ou depois de amanhã, mas amanhã ainda vai estar aqui disponível no Instagram por 24 horas, mas depois tem lá no YouTube. O nosso canal já foi estreado, amanhã vai uma outra live também que a gente gravou em fevereiro e vai ao ar, tá? Canal Dieta Carnívora Brasil, só ir lá no YouTube que você vai encontrar lá, vai encontrar eu, o doutor Alessandro também tá lá, essa segunda live. Em breve a gente vai fazer a terceira live, quem sabe semana que vem, não sei. Vamos abusar eu do gosto muito do doutor Alessandro. Estou gostando bastante dessa história. E assim, ó, quem tiver dúvidas, me procura no meu Instagram, tá? E na medida do possível, eu sempre faço uma vez por semana, 2 perguntas e respostas, né? Lembro que caso clínico a gente tem que discutir no consultório, por causa que a telemedicina ainda não é liberada no país, né? Mas a gente pode sim discutir muitas coisas e eu acho que, não me alongando muito, essa é a grande questão. A gente está mudando a consciência crítica de saúde na timeline da humanidade. Eu perguntei ontem quantas pessoas tinham assistido a novela sexta-feira, tá? E todo mundo acha que mentiu, porque disseram que não. Poucas pessoas levantaram a mão, tá? Tinha um auditório cheio. E eu perguntei quantas pessoas tinham acessado o Facebook sexta-feira. E todo mundo levantou a mão. Se eu tivesse feito a mesma pergunta 5, 8 anos atrás, ela ia ser invertida, né? Entende? Então, assim, hoje a questão da interação com o conteúdo que tu tem numa rede social do Facebook, do Instagram, é fantástica. Quando é que a gente ia ter uma live assim e discutir assuntos né? Entende? Tanto que a TV normal está perdendo espaço para Netflix, está perdendo espaço para o YouTube, está perdendo espaço para o que a gente faz aqui no Instagram, né? Então, a crítica que as pessoas estão tendo com os conteúdos, inclusive de saúde, é uma grande revolução disruptiva, né, na vida moderna. Vamos colaborar para esse movimento. Exatamente. E boa noite para ti. Obrigada. Tá? E obrigado a todo mundo. Obrigada, pessoas. Vejo vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.